nonos anos da Escola Municipal Livremente. Iniciamos agora a correção das atividades da semana 8/3 a 12/3. Espero que se encontrem bem e peço a Jesus que ilumine o lar de cada um. Vamos começar? Compare os x e y dados a seguir usando o sinal igual, maior ou menor. Nós precisamos resolver. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 2 elevado a 2 é 4. 16 vezes 4, 64. 2 elevado a 8 é 256. Então, 64 é menor que 256. X é menor do que Y. Letra B. 4 vezes 25 dá 100. 5 vezes 2, 10. 10 ao quadrado, 100. X é 100, Y é 100. X é igual a Y. 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 elevado a 2, 9. 5 elevado a 3, 125. 3 elevado a 3, 27. 5 ao quadrado, 25. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 3 dá 8. 3 elevado a 3, 27. 27 vezes 8, 216. 3 ao quadrado dá 9. 5 ao quadrado dá 25. 9 vezes 25, 225. 125 vezes 8, 1000. Aqui eu faço primeiro a multiplicação dentro do parênteses. 2 vezes 3, 6. 6 elevado a 3, 216. 3 vezes 5, 15. Ao quadrado, 225. 5 vezes 2, 10. 10 elevado a 3, lembrando que base 10 é só colocar o número de zeros. 3, 1, 2, 3 zeros. Aqui já passou todos os resultados. De 2 elevado a 1 até 2 elevado a 6, de 3 elevado a 1 até 3 elevado a 6. Utilizando estas potências, 4 vezes 8, 32. 2 elevado a 5, 32. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2, 81 vezes 9, 729. Agora está pedindo para compararmos os números usando igual ou diferente. 4 vezes 8 dá 32. 2 elevado a 5, 32. São iguais. 3 elevado a 4 é 81. 3 elevado a 2 é 9. 81 vezes 9, 729. 3 elevado a 6, 729. Então, iguais. Atividade agora, letra C. 32 dividido por 8 dá 4. 4. 243 dividido por 9, 27. 27. Comparando, usando sinais igual ou diferente, 32 dividido por 8 dá 4. E 2 ao quadrado também dá 4. Então, iguais. 243 dividido por 9 dá 27. E 3 elevado a 7 também é 27. São iguais. 2 elevado a 3 é 8. 8 ao quadrado, 64. 2 elevado a 6, 64. 3 vezes 3, 9. 9 elevado a 2, 81. 3 elevado a 4, também 81. 4 elevado a 3, 64. Número 4. Utilize as potências de 10 para indicar. 1, 2, 3 zeros. 35 vezes 10 elevado a 3. 1, 2, 3, 4 zeros. 92 vezes 10 elevado a 4. 3, 6, 7 zeros. 6 vezes 10 elevado a 7. 9 zeros. 92 vezes 10 elevado a 9.
Atividade número 5. Utilizando as propriedades da potenciação. 9 elevado a 6 vezes 9 elevado a 2, 9 elevado a 8. Pediu para resolver? Não, pediu só para escrever como uma única potência, 9 elevado a 8. Potência de uma potência. Repete a base e multiplicam-se os expoentes. 3 vezes 2, 6. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtraem-se os expoentes. 7 menos 5 dá 2. Potência de uma potência, 10 vezes 3, 30. Potência de uma potência, 4 vezes 5, 20. Atividade número 6. Você aqui já me deu os resultados. 9 é igual a 3,8, 27 é igual a 3,3, 729 é igual a 3,6. O que eu vou fazer? No lugar de 9, vou substituir por 3 ao quadrado. Onde tiver 27, substituo por 3 elevado a 3. E onde tiver 729, substituo por 3 elevado a 6. Pegando essa expressão, 9 troquei por 3 elevado a 2. 729 troquei por 3 elevado a 6. 27 troquei por 3 elevado a 3. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somam-se os expoentes. Essa parte não fiz nada, só repetir. 2 mais 6, 8. Divisão de potência de mesma base, subtrair os expoentes, deu 3 elevado a 5. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 243. E a última atividade, nós temos aí pedindo para aplicar as propriedades da potenciação, calcular as expressões. Vezes. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somam-se os expoentes. Potência de uma potência, multiplicam-se os expoentes. 6 mais 11 mais 3, 20. 7 vezes 3, 21. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtraem-se os expoentes, deu menos 1. Lembrando lá do 7º ano, quando eu tenho um expoente inteiro negativo, inverte a base. Bem, se o 2 não aparece o denominador, é porque o denominador é 1. Então, 1 veio para cima, o 2 veio como denominador, troca o sinal da potência, meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Multipliquei os expoentes, 2 vezes 10, somei os expoentes, 9 mais 7 mais 1. 20, 0,4 elevado a 20, dividido por 0,4 elevado a 17. Divisão, subtraem-se os expoentes. 20 menos 3, 20 menos 17 dá 3. Olha que legal. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64, certo? Quantas casas tem depois da vírgula? Uma casa vezes o expoente, que é 3, eu tenho que ter 3 casas depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, prontinho. Nem precisa fazer a conta, né? Repetindo. 0,4 elevado a 3. Esqueçam o 0, pega só o 4. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Como é que eu vou saber quantas casas depois da vírgula? Uma casa depois da vírgula, vezes 3, que é o expoente. Então, eu tenho que ter 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, pronto, completou com 0. E assim nós finalizamos a correção das atividades da semana. Fiquem com Deus, um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, alunos dos 9º anos, pais responsáveis. Iniciamos mais uma aula de matemática sobre a matéria da semana de 15 a 19/3. Espero que se encontrem bem. Peço a Jesus que ilumine o lar de todos. Os números reais
vão reunir todos os conjuntos numéricos estudados anteriormente. O conjunto dos números naturais, que são os números, como o próprio nome fala, da natureza. Um macaco, 3 besouros, são os números inteiros, não pode ter vírgula, não pode ser fração, são os números positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois vem os números inteiros, acrescidos aos números naturais, que são os positivos. Inteiros, os inteiros são negativos e positivos, sem vírgula, sem fração. Acrescentando mais um conjunto, nós temos o conjunto dos números racionais. Racional vem de razão. Razão é a mesma coisa que divisão, que é fração. Então, o conjunto dos números racionais são os naturais, os inteiros, mais todos os números que podem ser colocados na forma de fração. Por exemplo, 3,5. Eu tenho infinitas representações dentro de uma fração, mas eu posso colocar, por exemplo, 7 sobre 2. 7 sobre 2 é igual a 3,5. Todos os números que podem ser colocados na forma de fração são chamados números racionais. Mas existem números que não podem ser colocados na forma de fração? Sim. É o conjunto dos números irracionais. Olhem o exemplo. 2,0300, 3.000. Vejam, não existe repetição. Quando eu tenho uma dízima, como 1,666666, eu posso colocar na forma de fração. Agora, quando eu tenho um número infinito, uma representação infinita, sem repetição depois da vírgula, ele é chamado de número irracional. Então, ó, natural pertence a R, inteiro pertence a R, fracionário ou racional também pertence ao conjunto dos números reais. Racional pertence ao conjunto dos números reais. Esse é o número racional, pertence ao conjunto dos números reais. Raiz de 10 é uma representação infinita e não tem repetição depois da vírgula, ou seja, não é uma dízima, é um número irracional. Pi, 3,141516, também não tem, é uma representação infinita, mas não pode ser colocado na forma de fração. 1,25 é um número racional, menos raiz de 3, irracional. O conjunto os conjuntos numéricos N, naturais, Z, inteiros, Q, racionais, são subconjuntos de R, pois todos os elementos de cada um deles pertencem também a R. Aqui nós temos uma representação que dá para ter uma ideia bem interessante. Olha, esse conjunto azul é o conjunto dos números reais. Dentro dele, o menor é o conjunto dos números naturais, positivos e inteiros. Conjunto dos números inteiros, positivos e negativos inteiros. Conjunto dos racionais, naturais, inteiros e mais os que podem ser colocados na forma de fração. E, por último, os irracionais, que têm uma representação decimal infinita, mas não conseguem ser colocados na forma de fração. Juntando, então, naturais, inteiros, racionais e irracionais, nós temos o conjunto dos números reais. Além dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais, nós temos outros subconjuntos no conjunto R. Quando eu tenho aqui R, que é reais, esse asterisco significa sem o zero, exclui o zero de qualquer conjunto. Então, que conjunto é esse? É o conjunto dos números reais não nulos, ou seja, todos os números reais menos o zero. Quando eu tenho reais positivos, é o conjunto dos números reais não negativos, ou seja, iguais a zeros ou positivos.
Quando eu tenho menusinho, conjunto dos números reais não positivos, ou seja, negativos, né? Negativos e o zero. Numa reta numérica, nós podemos representar todos os números reais. Lembrando que, por exemplo, entre menos 1 e 1 menos 1 quarto, eu posso representar infinitos números, porque eu posso dividir essa reta infinitamente em partes iguais. Então, eu tenho aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E entre eles eu tenho 8 terços, pode ser colocado na forma de fração racional. Raiz de 2 é uma representação infinita e não tem repetição, irracional. Racional, racional, irracional, racional. Certo? Nós vamos efetuar dentro do conjunto dos números reais adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada, potência, todas as operações que nós fazemos com todos os outros números. Mas existem aqui algumas restrições. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Ela não é um número real. Por que ela não é um número real? Porque se eu pegar menos 2 e elevar a 2, vai dar mais 4. E se eu pegar menos 2 e elevar a menos 2 elevado a 2, dá mais 4. E se eu pegar mais 2 elevado a 2, também vai dar mais 4. Então, não existe nenhum número real que elevado a 2 vá dar um número negativo. Lembrando que potência com expoente par, o resultado é sempre positivo. Por isso, dentro dos números reais, não existe raiz quadrada, quarta, sexta, oitava, ou seja, raiz com índice par de número negativo. Por que eu falo número real? Porque lá no terceiro ano, vocês vão aprender o conjunto dos números complexos. E dentro dos números complexos, existe sim raiz de número quadrada, quarta, raiz com índice par de número negativo. Ok? Muito bem. Dentro do conjunto dos números irracionais, temos um importante número que iremos trabalhar mais adiante, é o número π. Esse número é muito importante, pessoal, pelo seguinte: se eu pego uma moeda, estico um barbante bem esticadinho em torno dela, este vai ser o comprimento da circunferência dessa moeda. Se eu pego o diâmetro, que é 2 vezes o raio, e divido o comprimento pelo diâmetro, eu vou encontrar 3,14159265. Se eu fizer o mesmo processo com a tampa de uma panela, dividir o comprimento da tampa pelo diâmetro da tampa, eu vou encontrar 3,14159265, sem fim esse número, né? Se eu pegar o diâmetro, o comprimento da Terra e o diâmetro da Terra, também eu vou encontrar 3,14159265. Por isso é que ele é tão importante. Ele vai estar associado a todos os exercícios que falarem sobre circunferência e sobre círculo. Lembrando que circunferência são só os pontos em cima, só a linha, e o círculo é a linha mais todos os pontos interiores. Ok? E o π é um dos mais famosos números irracionais. Geralmente, a gente utiliza uma aproximação, chama π de 3,14, ok? Daqui por diante, sempre nós vamos estar trabalhando com o conjunto dos números reais. Se ficou alguma dúvida, podem entrar em contato no privado, que nós responderemos com prazer. Uma ótima semana para todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.